Está havendo uma confusão muito grande no meio evangélico quanto ao tema o que é ser falso profeta. O que a Bíblia fala sobre ser falso profeta? Muitos cristãos estão confundindo erros humanos, quedas humanas, queda em pecado, em ser falso profeta. Um falso profeta necessariamente não é aquele que vive uma vida correta. Um falso profeta é aquele que distorce a palavra de Deus, levando muitos ao inferno. Davi foi um exemplo claro disso. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas caiu, mentiu, adulterou, indiretamente mandou matar Urias. Mas ele foi um falso? Não. Ele foi um transgressor da lei, ele caiu em pecado. Teve as consequências? Teve. E hoje, na atualidade, vemos muitos cristãos sendo juízes. Mas a Bíblia fala isso. Todo cristão tem uma Bíblia. Todo cristão vai para a igreja com a Bíblia. E por que não examinam as Escrituras? A Bíblia diz que o falso profeta seria conhecido porque ele ia distorcer a palavra de Deus. E muitos iam introduzir doutrinas de demônios. A Bíblia fala, em Mateus capítulo 7, que muitos naquele dia dirão: mas Senhor, expulsamos demônios em teu nome, curamos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado. Eu tenho duas visões nesse versículo. A primeira, essas pessoas que vão indagar Jesus, um dia elas expulsaram demônios, elas fizeram milagres, elas eram servos fiéis de Deus, fizeram maravilhas no nome dele, pregou no nome dele, porém se afastou por causa do pecado, por causa da iniquidade. É aí que Jesus vai dizer que não conhece elas. É a mesma passagem das virgens nécias e as sábias. A mesma coisa, muitas vezes nós servimos a Deus no primeiro amor com tanto fervor, mas por causa do pecado a gente se distancia de Deus. E no dia do juízo vamos indagar a Deus: mas Senhor, fizemos isso, isso, isso. Não, mas você cometeu pecado. Jesus vai dizer abertamente: não, você está em pecado, você precisava se consertar. Então a minha primeira visão desse versículo é essa. A segunda visão desse versículo diz respeito a literalmente os falsos profetas. Porque o dom que Deus dá, ele não tira. Muitas vezes Deus dá o dom de cura, milagres da palavra, mas por algum motivo o servo toma distância da verdade. Então ele será um falso profeta, porque ele vai acabar distorcendo ali. E o falso profeta, ele não é aquela pessoa que cai em erros. O falso profeta geralmente é muito carismático e arrasta multidões. Temos muitos exemplos de muitos falsos profetas, e não é só dentro do evangelho. Quantos artistas vemos que falam o nome de Deus, que arrastam multidões, mas que a sua ideologia de vida não condiz com a Bíblia. Vemos muitos líderes de outras religiões também curando, falando de Deus, mas que na verdade está distorcendo a verdade. Eles estão levando multidões ao erro. Eles são falsos profetas. Eu não quero citar nomes porque é antiético, mas teve um grande líder aqui no Brasil que curou muita gente, fez o bem a muita gente realmente. Ele é uma pessoa muito caridosa, muito boa, mas de acordo com a Bíblia ele é abominável, porque quem se comunica com os mortos, abominável é. E ele não matou, ele não roubou, ele não estuprou, ele não fez nada de mal, mas ele estava distorcendo a palavra e trazendo hoje para os cristãos. Eu vejo muita gente falar, eu quero falar especificamente esse pastor aqui que eu ouço muito na internet, Valdemiro Santiago. Eu não creio que ele seja um falso profeta. Minha mãe é uma das obreiras da Igreja Mundial e eu tenho feito várias visitas. Gente, o que eu tenho visto de gente se libertando do poder das trevas é muito. Gente sendo curada, as maravilhas de Deus. Eu não creio que ele distorça a palavra. O que eu creio é que nesses últimos dias os servos de Deus não estão pedindo os dons a Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons, e dentre eles há o dom de curas e maravilhas. Por que a gente não vê nas igrejas essas curas e essas maravilhas?
Porque não há busca. Todos podem ter esse dom, só é pedir e pagar preço. Não é qualquer um que tem esse dom, tem que pagar preço em jejum e oração. Muitas vezes minha mãe tem dito que o apóstolo Valdamiro, ele tem aquela fazenda enorme, mas ele não tem dormido na sua fazenda, ele tem viajado dia após dia, fazendo missão na África, pregando o evangelho, fazendo tanta coisa. Ele tem muito dinheiro, ele tem, mas muitas vezes não está nem usufruindo do dinheiro, porque a obra não deixa, a missão dele com Deus é maior, e ele recebe muitas críticas por causa disso. Mas aí eu te pergunto, cara amigo, quantas pessoas você tem curado em nome de Jesus? Quantas pessoas você tem expulsado demônios? Você tem pregado o reino? Porque a Bíblia fala que Jesus, quando estava nessa terra, ele pregava, expulsava demônios e curava. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, cara a cara, que ela era de outra denominação e era atormentada pelo mal. Ela foi fazer uma visita na Igreja Mundial e Deus a libertou de uma forma esplêndida. E Deus ainda usou uma pessoa de outro ministério, ministério pentecostal, e disse a ela que se ela não tivesse saído da igreja que ela estava, ela ia morrer. Então Deus não usa falsos profetas assim. Eu creio que cada denominação tem os seus acertos e erros. O que a gente mais vemos são as igrejas pentecostais, as pessoas indo para o altar e dizendo que Deus está falando sem ele falar. Um dos 10 mandamentos é não pronunciar o nome de Deus em vão. E as pessoas estão dizendo que Deus está falando com elas. E, gente, isso é uma heresia terrível. As pessoas estão sendo guiadas por falsas visões, falsas revelações. Isso é ser falso profeta. Quantos não têm caído, quantos não estão vivendo o evangelho do reino, não. Estão vivendo ilusões. E eu não vejo isso, essa aclamação aqui no YouTube, nas redes sociais, nas igrejas. Isso tem que ser combatido. Não existe profetas, existe o dom de profecia. Profeta